Rafael Nunes, o JPP também já foi, de certa forma, a apresentar, digamos, não diria o seu caderno de encargos, mas as suas preocupações relativamente ao orçamento do próximo ano. Quais são as prioridades para o JPP relativamente àquilo que deve constar no orçamento? Antes de mais, permita cumprimentar o Gil, aos nossos colegas, também às pessoas que nos assistem lá em casa. Acima de tudo, foi uma reunião profícua com o novo secretário regional das Finanças, que veio substituir Pedro Calado, e tivemos a oportunidade de apresentar realmente as nossas propostas, as nossas medidas, as nossas preocupações, que entendemos serem também as preocupações dos madeirenses e dos portugueses para o novo orçamento que aí vem. Como dizia, não sei se foi o Carlos, se foi o Sérgio, realmente estamos a falar sobre um orçamento que ainda não temos qualquer tipo de conhecimento ou de matéria palpável, assim por dizer, em termos de medidas que o Governo nos apresente para discussão. Daí que também levantamos algumas medidas também na área da fiscalidade, que também já cá foram referidas, a redução do IVA, obviamente de forma faseada, não falamos ainda no diferencial de 30%, como já cá foi referido, era uma loucura do ponto de vista de perda de receita, mas entendemos que a redução da receita que pode ser colmatada com um crescimento económico sustentável. E há aqui uma área em particular que eu gostava de levantar e que tem sido muito divulgada nos últimos tempos, que é a questão dos combustíveis. Nós estamos, neste momento, numa crise em termos de aumento dos valores dos combustíveis que já não se verificava há imenso tempo e que, de facto, tem de ser colmatada. Os responsáveis políticos têm realmente de dar um passo de boa fé. E, neste aspecto, não só a redução do ISP é importante, aliás, esta foi uma medida que foi levantada pelo JPP em 2018, salvo erro, e que na altura não mereceu o acolhimento por parte da maioria que lá estava no plenário, neste caso no PSD. O secretário regional também não quis acolher essa medida da redução do ISP. Hoje vemos que essa redução é uma inevitabilidade. Nós temos de reduzir o ISP. Tivemos de reduzir e, aliás, penso que Miguel Albuquerque já ontem disse que realmente ia acolher essa medida e iria reduzir o ISP regional de forma também a seguir as passadas de António Costa. Mas se, de certa forma, se desconstruirmos o valor dos combustíveis, um dos grandes fatores que aumenta os combustíveis de uma forma substancial é, de facto, o IVA. E, neste aspecto, é necessário tomarmos uma posição. Se a posição passa por indicar um projeto de resolução à República para que tornem o IVA um produto de primeira necessidade, por exemplo, porque é, de facto, um produto de primeira necessidade, assim como era, por exemplo, a eletricidade, e aqui recordo algo que é sempre bom de recordar neste género de debates, que nós também, a Assembleia Legislativa, por proposta do JPP, criou uma proposta à Assembleia da República para tornar o IVA da eletricidade como um bem de primeira necessidade. A proposta é essa que não mereceu o acolhimento nem dos deputados regionais que lá estão, apesar de ter tido unanimidade cá na região. Mas também achamos que o próprio combustível tem de seguir o mesmo caminho e temos de arranjar uma forma, neste sentido, de reduzirmos o valor por litro. A região tem margem para mexer no... A região é necessário que vejamos. Não, tem que ser uma alteração feita Isto, em termos de tornar o combustível como um bem de primeira necessidade, não temos essa possibilidade cá na região. Teria de haver o tal consenso que falava o Carlos e bem, que houve na Lei das Finanças Regionais, tinha de ser expansivo também à questão dos combustíveis. Mas há aqui uma questão que o Governo pode realmente tocar, que é no IVA. O Governo pode ter um ato de boa-fé neste sentido, reduzir o IVA geral, neste caso a taxa máxima do IVA de 22%, reduzindo essa taxa máxima, poderemos também, inevitavelmente, tocar no valor dos combustíveis. E entendamos... E qual seria o valor? Qual seria a taxa a aplicar? Isso, como é óbvio, como dizia o Sérgio... Nós estamos a 22 na máxima. Exatamente. O que é que seria razoável? O problema é que não podemos autonomizar os combustíveis da restante listagem. Exatamente. Teríamos de diminuir toda a taxa geral. Claro. E aí, cada um por sonho, estamos a falar entre 12 a 14 milhões de euros de mas 12 a 14 milhões, nós vamos ter este impacto na economia. Não, nós vamos ter... Este impacto é inevitável, quer mexamos no IVA, quer não. Rafael, a questão que eu falei é a seguinte. Quando eu baixo impostos, eu tenho um efeito imediato, que é a redução de receita. Certo. Isso é imediato. Certo. O efeito positivo, que é do aumento da atividade económica, através do aumento do consumo, através da produção, tudo isso, é algo que vai demorar mais tempo. Tem a ver com a elasticidade, ou seja, é uma medida que tem efeitos imediatos do lado da receita e efeitos a longo prazo depois em termos do crescimento. Sim, do Portanto, nós temos que assumir aqui que haverá um período
que a região vai ter que socorrer de outros mecanismos no sentido de compensar esta perda de receita. Mas esta perda de receita é Rafael, inevitável se não mexermos nesta parte. Se nós não mexermos no combustível, a perda da receita vai se dar por perda de consumo, porque o combustível está na base de toda a cadeia económica. Vai aumentar a eletricidade, vai aumentar os transportes dos bens de primeira necessidade. Mas nós já vimos por parte do Sr. Ministro do Ambiente. Eu, aliás, tive a oportunidade de ver na semana passada declarações do Ministro do Ambiente que é impensável mexer na fiscalidade inerente aos combustíveis porque o objetivo é a descarbonização da economia portuguesa. E, portanto, o Ministro diz que o Governo português, ele fez esta afirmação, o Governo português usa a carga fiscal como incentivo à descarbonização ou desincentivo à carbonização, se assim quisermos. E, portanto, eu vejo com muitas dificuldades nós conseguirmos convencer a Assembleia da República a incluir o IVA dos combustíveis como bem de primeira necessidade. Inevitavelmente vamos ter de o fazer. Pois, alguma coisa vai ter que ser a própria feita, República vai ter de mexer nesta questão. Mas só para terminar, Gil, porque aí é que está. Inevitavelmente, se nós não temos uma forma de compensar a tal descarbonização, porque é necessária e realmente estamos todos de acordo, e o setor energético é de facto o futuro da mobilidade, mas o setor energético e do hidrogênio, mas não vou entrar por aí, mas a questão aqui é, enquanto não temos esta solução a longo prazo, temos obrigatoriamente de mexer, e neste caso no IVA, vamos ter de mexer nas taxas do IVA. E para dar um exemplo, a diferença de combustível para os Açores é significativo. Na gasolina estamos a falar de menos de 18 cêntimos por litro em relação ao arquipélago açoriano. No gasóleo estamos a falar em 19 cêntimos, quase 20 cêntimos de diferença que os açorianos pagam menos do que os madeirenses. Portanto, a base desta redução é, de facto, o IVA. Portanto, também estamos a inevitavelmente, falar de 30% para a República, inevitavelmente, para o território continental. Não percebi. 20 e tal por cento. Nós temos sempre esta discussão. Esta é uma discussão antiga. Nós já temos esta discussão há mais de 4 anos. Bom, mas no continente também encontramos gasolineiras também ouvir agora o Lopes da Fonseca. Portanto, menos 10 cêntimos. Lopes da Fonseca, o CDS também já tive a oportunidade de falar com o Secretário das Finanças e já tive a oportunidade, inclusivamente, de... Não sei se, entretanto, também o Rafael... Sobre a questão da lei de finanças, só para finalizar esta questão. Nós acompanhamos, aliás, há uma certa unanimidade em relação a isto. Voltamos a reforçar aquela questão levantada por Carlos. É uma má lei, é uma lei que deveria ter sido corrigida em 2013, não foi. Continua a não compreender pessoalmente como é que deputados vindos das regiões autónomas, e não quero apontar nomes, mas deputados que ainda estão, alguns deles a exercer cargos públicos, tenham votado favoravelmente a essa lei. É uma má lei, tem de ser mudada e estamos prontos para mudá-la em conjunto com os Açores. Já está pronto para mudar. Vamos, Sérgio Gonçalves, Rafael Nunes, em termos de recuperação económica, o caminho que estamos a seguir agora é o caminho certo? Estamos numa boa direção? Do seu ponto de vista? É uma questão pertinente. Ontem ouvimos o Presidente do Governo falar, por exemplo, da questão do turismo. Do turismo, exatamente, dos bons indicadores do turismo. Exatamente, foi o melhor mês de agosto de sempre da hotelaria madeirense. Sim, mas a recuperação económica vai muito mais além do que o turismo. A recuperação económica, aliás, esse foi um dos grandes problemas que veio ao de cima com a pandemia, é a monocultura do turismo. Nós entendemos que uma boa recuperação económica depende de uma série de setores, desde a energia, a agricultura, como foi cá referido bem, a agricultura que está completamente... Mas aqui o que se entende é que tudo gera um bocadinho à volta do turismo, a própria agricultura também. Mas a questão é que não tem de ser assim. Ainda tivemos um debate há uns tempos em que um deputado, o deputado Lopes da Fonseca, dizia que apostar na agricultura é apostar na pobreza da região. Nós não entendemos assim, nós entendemos que a agricultura é um veículo que pode realmente captar investimento. Não estamos a falar em agricultura de escala massiva, estamos a falar em agricultura específica, em produtos específicos, que são produtos que vêm a ser valorizados pela nossa orografia, pela nossa temperatura tropical. Portanto, entendemos que realmente há uma margem de manobra aqui que pode ser um veículo de criação de riqueza, bem como as pescas, bem como a economia do mar, que tanto é falada, mas pouco é adaptada na região. Mas a economia vai muito mais além, também no fortalecimento do tecido empresarial regional, e neste aspecto nós vamos apresentar propostas também, isto está intimamente ligado ao orçamento regional, nós vamos apresentar propostas também para que exista um reforço do tecido empresarial, nomeadamente no melhoramento dos critérios do InvestRAM, para torná-los mais abrangentes, mas vamos criar também vamos propor uma série de apoios indiretos, quer ao nível energético, funcional, operacional das empresas, mas, e permita-me que jogue também um assunto também muito pertinente, que é a mobilidade e transportes.
Nós sabemos que foi promessa desde 2015 a criação de uma ligação férrea, é algo que realmente temos nos debatido nos últimos anos. É um elemento que traz um novo estímulo à economia e verificamos isso durante a presença da Naviera Armas na região e é de facto algo que tem de ser cumprido. Se, como dizia o Sr. Deputado Lopes da Fonseca em 2018 ou 2017, se bem me recordo, se o Governo Regional não faz, então a região, se o Governo da República não cumpre, então a região terá de assumir esse ónus e esse encargo. Foi. Tenho aqui as suas atas. Eu gosto de andar sempre com as suas atas. As coisas. Não, eu gosto muito de andar com as suas atas. E tenho aqui o que disse exatamente. Se o PSD quiser entendimentos com o CDS, vai ter de assumir a operação, porque o CDS vai exigir. Esta proposta é palavra de honra no CDS, nós não queremos da operação todo o ano, nem que custe 20 milhões. Portanto, são as suas atas. A operação, 20 milhões? Estas são as suas palavras, Sr. Deputado. Portanto, no fundo, o que está a dizer mas é que... nós não queremos uma operação por 20 milhões, aliás, achamos que estas declarações são completamente quer que se paguem 20 milhões. Despropositadas por parte do Sr. Deputado Lopes da Fonseca, o antigo Lopes da Fonseca, este é o novo Lopes da Fonseca, mas realmente entendemos que a operação é viável desde que sejam dadas as condições específicas, digamos, operacionais. E do seu ponto de vista já devia constar no orçamento do próximo? Deveria, sem dúvida, de constar no orçamento. Aliás, já deveria ter constado no orçamento de 2015. Assumindo aquilo que eventualmente seria uma responsabilidade da República. A questão da responsabilidade da República é o princípio da continuidade territorial, é a isso que se refere. Mas neste momento, o que nós entendemos é que nós entendemos que com poucas alterações funcionais é possível criar um caderno de encargos que seja atrativo para as empresas. Como é que se justifica, por exemplo, que nos Açores tenhamos a Hellenic Seaways a fazer a ligação entre as ilhas e aqui não? E aqui não é rentável? Nos Açores é rentável, aqui já não? Aqui, como é que é possível termos ligações entre as ilhas? Mas quem é que diz que é rentável? O senhor que está a dizer? Aparentemente eles estão lá já há vários anos. Estão lá há vários anos. Se não fosse rentável, eu penso que a empresa teria abandonado a linha. Mas a questão aqui coloca-se, há subsídios se criarmos as condições indicadas, não há dúvida que um caderno de encargos adaptado à realidade regional e não adaptado a nenhuma empresa privada poderia, de facto, criar estas condições. E nós gostaríamos de já ver estas condições implementadas no orçamento. Se essas condições não estiverem no orçamento apresentado pelo Governo Regional, então avançaremos nós para propor essa medida em especialidade. Lopes da Fonseca. Eu gostaria era que o Sr. Deputado apresentasse a documentação que dizem que tem em mãos o JPP sobre a rentabilidade da linha. Não, é que o JPP, por muitas vezes, já até em debates aqui e na Assembleia, disse que tem documentação que prova a rentabilidade da linha. Que apresenta esses documentos da rentabilidade da linha e não anda aqui com subterfúgios. Porque se tem esses documentos, apresente-os madeirenses e porto-santenses querem saber onde é que estão esses documentos. Onde é que estão esses documentos que provam... Deixe-me terminar. Onde é que estão estes documentos que provam a rentabilidade da linha férrea? Relativamente ao ferry, eu gostaria e eu gostava era que o Sr. Deputado aqui estivesse ao nosso lado no sentido de assumir que a responsabilidade é da República em termos da promessa que o Sr. Primeiro-Ministro fez. O Sr. Primeiro-Ministro fez uma promessa quando veio aqui em 2019 de que o ferry seria assumido caso o PS ganhasse as eleições. Eu pergunto se o Sr. Deputado se revê nestas afirmações ou se os madeirenses e porto-santenses ficaram a conhecer que só se o PS ganhasse as eleições é que havia ferry. É isto, está de acordo com este pensamento e esta promessa do senhor? Está de acordo com esta promessa do senhor Primeiro-Ministro? Se o continente não cumprir, eu estou-lhe a perguntar se está de acordo com aquilo que o senhor Primeiro-Ministro... Em relação ao caderno de encargos, não está de acordo, nós temos um dossiê e nós fazemos questão de partilhar os tais papelinhos que pedimos ao Governo. Há um ano. Fazemos questão de partilhar. Mas está no site, já está há mais de um ano. Está há um ano. Juntospelpovo.pt poderão ver toda o portal da transparência e tem lá todos os documentos. Traga a documentação que prova a rentabilidade da linha. Acede ao site e confirme a documentação. Traga os papéis para vermos. Agora, realmente está aqui, há aqui esta tentativa de esconder, mas estas são as atas reais do Sr. Deputado Lopes da Fonseca em 2019. Não, mas permita-me só para concluir. Permita-me só, Gil, dizer que existem uma panóplia de propostas. Nós temos várias propostas que vão desde a mobilidade, a implementação de ferramentas de apoio às empresas, mas também é importante não nos esquecermos que o orçamento também tem de complementar algo, portanto, uma vertente não empresarial, neste caso a saúde. Achamos que a saúde é um tema fulcral na região. Nós não podemos continuar numa região onde 20 mil madeirenses continuam a aguardar por cirurgias, onde temos imensas pessoas a aguardar por listas de espera para consultas de especialidade, exames complementares de diagnósticos e o que temos visto nos últimos orçamentos é que os reforços orçamentais para o programa de recuperação de cirurgias, quando aparecem, são completamente irrisórios, considerando o universo que temos. Não sei se já tinha concluído em relação a esta questão da recuperação económica, que é o tema que vai estar em debate. Aliás, eu